Olá, amigos. Bem-vindos a mais um episódio do programa Debatendo Joana de Ângeles, um aprofundamento na série psicológica. O episódio de hoje é um pouco diferente. É um episódio mais reflexivo, pois finalmente vamos abrir aos debates, porque a ideia deste programa, desde que se iniciou, é fazer um programa de diferentes formatos, com entrevistas, com debates e aulas expositivas. Até então temos trazido alguns conteúdos de forma expositiva, já com diferentes palestrantes, com o Gelson, com a Sheila, com a Michele e tantos outros. E a proposta agora é abrirmos para perguntas e respostas com o público que assiste o programa de casa. Então a proposta, a partir deste vídeo de hoje, é que vocês venham a trazer ali nos comentários do vídeo aquelas perguntas acerca das correlações entre espiritismo e psicologia, principalmente no que diz respeito à obra da mentora Joana de Ângeles. Perguntas, indagações, aquelas pessoas que já vêm assistindo aos cursos, o Homem em Conflito, o Eixo Ego-Self, o curso introdutório sobre a psicologia espírita de Joana de Ângeles, todos já dispostos na playlist da Amergs, conforme podem ver aí no canal. Tirem as suas dúvidas, coloquem ali, que nós vamos buscar então responder dentro do nosso alcance, baseado no estudo da obra da nobre mentora. Uma outra novidade é que a partir de agora nós também estaremos postando vídeos na terça-feira. Então, além de toda sexta nós termos um vídeo novo sobre o programa Debatendo Joana de Ângeles, nas terças-feiras também você vai estar recebendo aí no seu celular, na sua Smart TV, no seu computador, a notificação com mais um episódio dessas terças-feiras. E a proposta de nós fazermos esse formato diferente que estamos fazendo agora, desse debate, desse bate-papo, é fazer uma revisão dos episódios que estamos postando, debater com o público, até porque no nosso método de gravação nós convidamos os professores para gravar. Em uma única noite nós gravamos vários episódios e que são postados a longo prazo. Então vocês podem até ter notado que o próprio estúdio da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, o qual não me encontro, né? Agora eu estou no escritório aqui de casa, mas o nosso estúdio, ele está em processo de construção. Então vocês vão ver que, ora, ele está mais bonitinho, mais amparado, né? Até teve um pessoal que fez um comentário muito engraçado que lá nos nossos primeiros episódios nós utilizamos até uma cadeira que usamos ali na sede da Associação Médico Espírita para o encontro fraterno, né? Para a orientação das pessoas que vêm buscar atendimento. E é uma cadeira bem antiga, né? Com aquela cor assim, magnífica, pelo que vemos, né? Muito engraçado que eu me sentia montado numa nave espacial quando estava ali gravando aqueles primeiros episódios. E nós vemos que às vezes o cenário vai mudando, mas é porque foram episódios gravados em diferentes momentos. Então agora o estúdio já está um pouquinho mais bonitinho, que conforme vocês podem notar, essas gravações elas são feitas num clima de improviso, né? São pessoas que estamos todos nos reunindo com as nossas capacidades, né? Alguns com a capacidade da palestra, outros voluntários magníficos que estão fazendo as gravações e edições, já há mais de 15 anos trabalhando junto da Associação Médico Espírita em clima de doação, sejam em seminários, em congressos, em palestras, e que gravaram todos os cursos, os 5 módulos do curso sobre Joana de Ângeles que temos ali na playlist. E que estão agora nos acompanhando mais uma vez, né? Então estamos formando esse estúdio, estamos trabalhando, né, para que possamos trazer um material de qualidade, de reflexões profundas sobre a série psicológica de Joana de Ângeles. E vamos ver que nesses primeiros episódios que já foram lançados, nós temos alguns episódios ali comigo, temos com a Carla Pampadreus, com a Michele Ponzoni dos Santos, já foram ao ar alguns episódios com o Gelson Luiz Roberto, que foi o idealizador de todo o curso de Joana de Ângeles, já há mais de 22 anos atrás, né? Temos ali um episódio já recém-lançado com o Fabiano Selbach, que é um filósofo, trazendo aí importantes reflexões. Vemos aqui que a Carla
começou nos trazendo um conteúdo sobre o filho pródigo, que é algo que a Joana debate neste livro, Em Busca da Verdade. E neste livro, que olha aqui que capa maravilhosa, esta edição aqui, eu acho que é a capa mais bonita que eu já encontrei sobre este livro, ele é um mergulho profundo na realidade do self. Este eixo maior, o eu maior presente dentro da psique, o arquétipo central, neste livro que ele resume muitos dos aspectos já vistos em toda a série psicológica de Joana de Ângeles. Por isso ele é uma reflexão um pouco mais profunda, uma reflexão que provavelmente a pessoa já vai ter que ter lido o livro Triunfo Pessoal, o livro Vida, Desafios e Soluções e tantas outras obras que a Joana tem trazido sobre sua série psicológica, para que a pessoa já dotado daqueles conceitos de Joana de Ângeles, ego, self, individuação, na visão da mentora, não apenas na visão da psicologia analítica de Carl Gustav Jung, vai então poder se apropriar de forma mais adequada destes nobres conteúdos trazidos sobre a visão do Espiritismo. E já nesse episódio da Carla, ela fala então do filho pródigo, que é aquele filho que deixa o lar, que deixa o regaço paterno, acreditando-se no direito de já sair gozando de toda aquela herança que ele recebeu do seu pai. E vejamos que Gelson Luiz Roberto, mais adiante no episódio Sair de Si, que foi lançado há poucas semanas, ele resgata esta aula da Carla, esse episódio da Carla, ou melhor, justamente resgatando esta experiência narrada no texto bíblico, nas mensagens de Jesus sobre o filho pródigo, aonde ele fala da importância da saída, a saída do lar paterno, como uma experiência que, por mais desastrada que fosse, ela gerou um aprimoramento daquele espírito que depois, arrependido, retorna ao lar. É o que Joana chama de uma das parábolas que compõem as 3 parábolas dos perdidos, que Jesus se refere, então, nas suas mensagens, que é a parábola do filho pródigo, da dracma perdida e da ovelha perdida, aonde, então, no livro Em Busca da Verdade, ela vai falar que qual é aquele pastor que, perdendo uma de suas ovelhas, repetindo então as palavras de Jesus, não vai deixar todas ali sob a proteção do cão pastor e vai atrás daquela ovelha perdida. Qual é a mulher que, tendo perdido uma dracma, não vai se esforçar para buscá-la a todo custo? E então Joana de Ângeles, ela resume que estas 3 parábolas dos perdidos, elas dizem respeito aos tesouros ocultos, aqueles nobres valores da personalidade que por ora nós nos perdemos. Às vezes é numa crise de meia-idade, num período difícil da vida, que nós não nos reconhecemos. Nós vemos que a gente pisa na bola, como se diz no verbo popular, em que nós nos perdemos, nós cometemos atitudes que depois nós acabamos por nos envergonhar, não nos reconhecer naquelas atitudes, palavras ditas sem ponderação, ofensas, equívocos. E o cair em si é o momento em que nós vamos buscar aquele conteúdo nobre, aquele valor que foi perdido. É às vezes uma capacidade da personalidade, uma pessoa que perdeu a capacidade de trabalhar, de dar aula, de cuidar dos filhos, de palestrar, de se relacionar socialmente como já foi capaz no passado. E a pessoa precisa então, numa nova configuração psicológica, num novo momento da vida, buscar esses elementos que foram para o seu inconsciente e que estão momentaneamente perdidos. Às vezes por um processo depressivo, por uma síndrome do pânico, por uma agorafobia, às vezes por processos de obsessão espiritual seríssimos, que a pessoa precisa se reencontrar. Claro que talvez não vai ser daquela mesma forma de antes, porque a proposta agora do inconsciente, do self, é compor numa nova etapa da personalidade, onde aquele antigo recurso
talvez retornará com novas descobertas, como naqueles filmes, na jornada do herói, que buscando corresponder a uma demanda social, uma demanda da coletividade, da aldeia, da tribo, do grupo, da família, a pessoa sai em busca de um valor que foi perdido, de um prejuízo, e conforme ela passa por essa jornada, ela se transforma e encontra capacidades outras, perspectivas de vida que talvez ela não encontrasse se aquele crime, se aquela ofensa, se aquele rapto, se aquele roubo não tivesse ocorrido dentro da historinha mitológica, da historinha cinematográfica, na literatura. Então é um novo valor que é encontrado depois deste mergulho nas sombras escuras da alma. Então neste episódio da Carla, nesse episódio do Gelson, sobre o cair em si e sobre o filho pródigo, nós vamos encontrar algumas dessas reflexões que são baseadas neste livro, Em Busca da Verdade. Já naqueles outros episódios também da Carla, naquele episódio que ela fala sobre as 4 nobres verdades, como também a busca da superação do sofrimento, são episódios baseados no terceiro livro da série psicológica, no livro Plenitude, onde Joana de Ângeles vai então fazer uma apropriação espírita e psicológica sobre os ensinamentos de Siddhartha Gautama, o Buda histórico, o Buda Shakyamuni, né? Em que este nobre sábio ele vai nos trazer aquilo que James Fadiman, dentro da psicologia transpessoal, e tantos outros psicólogos falam de uma psicologia que nasceu no Oriente, de uma cultura filosófica oriental que traz uma psicologia profunda através de um olhar para dentro. Porque Buda se preocupava muito com os aspectos abstratos, os aspectos mentais, esta que seria a experiência de iluminação. Mais uma vez no livro Em Busca da Verdade, Joana fala sobre a experiência de iluminação. Ela tem um capítulo sobre isso. E dentro dessa experiência, nós podemos conceber que a iluminação é essencial em nossas vidas. Porém, não estamos falando agora necessariamente daquela iluminação espiritual dos budistas, que, segundo a tradição budista, a pessoa teria um insight tremendo e ela então não teria mais a necessidade de reencarnar num mundo material. Já dentro da perspectiva espírita, seria um pouco estranho pensar que no único ato a pessoa já cumpre toda a sua necessidade de múltiplas encarnações. Estaríamos aí reconhecendo, na verdade, um fenômeno de um espírito que já traz uma trajetória muito grande e que aí, então, ele rompe com os ciclos das reencarnações quando ele consegue completar a sua trajetória. Mas também podemos ver, neste mesmo fenômeno budista, um outro fenômeno que poderíamos chamar de o despertar do espírito. Independente se a pessoa vai reencarnar novamente ou não, é aquele momento que o espírito se dá conta do propósito dele nessa encarnação. Seja a passagem de Miramês como súdito da coroa espanhola, segundo a biografia deste mentor, em que ele se dá conta do que ele veio fazer aqui no Brasil, no seu trabalho com os escravos, com os índios, com a caridade, né? Onde ele abre mão dos seus tesouros, pois ele era um mancebo rico do Evangelho, que Jesus convida então a segui-lo, mas ele não consegue abrir mão dos seus bens, e ele vem a desencarnar 2 semanas depois numa corrida de biga, e ele não consegue dar esse passo. Então aqui na Terra, depois no período colonial brasileiro, ele consegue fazer este movimento. Seja em Paulo de Tarso, quando cai do cavalo e se dá conta da sua missão espiritual, é o momento do cair em si, mas seja na nossa vida, como ser humano normal, né? Não que eles não fossem normais, mas eles são grandes exemplos, né? De uma caminhada espiritual muito bonita. Mas no nosso dia mesmo, no nosso dia a dia mesmo, quando a gente se dá conta do pai que a gente pode ser, da mãe que a gente pode ser, do filho que a gente está deixando de ser por ódio do pai ou da mãe, e a gente entende o tesouro que é ter um pai, ter uma mãe, por mais contraditório que seja, quando nós nos damos conta, por exemplo, do compromisso com a mediunidade que muitas vezes estamos corrompendo sem dar um devido prosseguimento a isso, o compromisso então da intelectualidade, então o cair em si, o se dar conta, né? Então vamos ver que Buda, ele ao falar de iluminação, e Joana de Ângeles, ao falar da experiência de iluminação,
ela está falando da categoria arquetípica de um tremendo insight, de uma iluminação quando nós passamos de um nível de compreensão a um nível mais profundo. Então essas aulas da Carla, eu convido vocês a ver, nós vamos deixar depois os links aqui na descrição de todos os episódios citados neste programa de hoje. Nós vamos ver assim que são ferramentas valiosíssimas, pois ali ela fala sobre, nas 4 nobres verdades, a origem do sofrimento, as verdades sobre o sofrimento, que o sofrimento ele tem uma causa, ele tem um fim, o sofrimento que gera sofrimento, e depois ela continua isso quando ela fala na superação, nos caminhos para a superação do sofrimento, que é a visão maravilhosa que Joana de Ângeles traz sobre isso, não é? E nós vamos fazer um correlato aqui de episódios que vocês podem encontrar nas playlists da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul. Vamos olhar no curso Homem em Conflito, a aula de número 9, que se chama O Caminho para a Superação do Sofrimento, um nome semelhante, né? Em que justamente é a mesma obra, o livro Plenitude de Joana de Ângeles, que é trabalhado ali então pela Michele Ponzoni dos Santos. E vamos também encontrar na aula 14 do curso introdutório, uma aula minha que fala sobre as nascentes do sofrimento, onde eu me utilizo de um capítulo do livro Refletindo a Alma, que foi escrito pelo nosso querido colega e amigo de Curitiba, o psicólogo e palestrante espírita Marlon Reikdal, em que ele então fala sobre as nascentes do sofrimento, utilizando-se do livro Plenitude, utilizando-se de Joana de Ângeles, falando sobre a causa do sofrimento em nossas vidas. Então nós vimos que nesse episódio de hoje, né, nós fizemos um apanhado de alguns programas, né, nós temos alguns outros ali onde eu falo sobre a liberação da consciência, aquele momento em que nós vencemos a nossa vítima interior, o coitadinho de mim, aquele movimento de vitimização, e em que nós passamos então a nos libertarmos, baseado num capítulo de Joana de Ângeles chamado Liberação. Nós temos então o Gelson falando sobre despersonalização, que é uma coisa muito importante também, um fenômeno psicológico muito comum nos dias de hoje, junto às síndromes do vazio. Nós temos episódios em que a Michele fala sobre culpa e responsabilidade, que é um grande convite para quem lê o livro Vida, Desafios e Soluções, de Joana de Ângeles, e também um debate dela ali sobre suicídio, dentro da visão espírita. Meus amigos, então nós deixamos a sugestão que se inscrevam no canal, uma sugestão apenas, né? Para quem sente a vontade que possa se inscrever no canal, acionar o sininho, pois logo estaremos recebendo mais alguns episódios. Nós vamos ter a estreia da nossa colega a Sheila Simões, que ela já gravou 4 aulas maravilhosas que nós colocaremos ali, 4 episódios maravilhosos. Nós teremos a Guadalupe Amaral, que também logo estará trazendo a sua contribuição. Temos aí um capítulo muito bom do Gelson Luiz Roberto sobre o superconsciente de André Luiz, e qual é a visão que a Joana de Ângeles fala sobre isso. Claro que já são episódios gravados, né? Então, caso vocês queiram fazer perguntas sobre isso, façam a pergunta após a aula, após o episódio, que daí poderá ser uma pergunta mais completa, né? Quem sabe algumas dúvidas já vão ser solucionadas nesses próprios episódios. Vamos ter também um capítulo em que eu falarei sobre a correlação entre complexos psicológicos e vidas passadas, em reencarnações passadas, né? Esse capítulo que já foi gravado em dezembro de 2019 e vamos estar colocando ao ar logo, né? Então, lembrando que nós falamos no início do vídeo, a partir de agora estão abertas as perguntas e respostas no comentário deste vídeo aqui, que é um outro formato que volta e meia nós vamos estar colocando no ar, né? Um formato mais imediato, já que esses episódios todos estão sendo gravados e postados a longo prazo. Esses episódios aqui nós já vamos gravando mais no ato, né? Respondendo algumas perguntas, fazendo outras colocações, fazendo links entre as aulas e os episódios que já foram apresentados, para que nós possamos, então, ir alinhando esse nosso programa Debatendo Joana de Ângeles, para que logo nós também possamos fazer debates presenciais, entre palestrantes, entrevistas com convidados e outros formatos mais, certo? Então, deixe aqui no comentário a sua sugestão, as suas dúvidas, as suas perguntas, que assim que possível
nós estaremos respondendo com muito amor, com muito carinho, baseado sempre na obra da nobre mentora, que, como o Fabiano nos trouxe no último episódio, num dos últimos episódios, muito bem, né? Ela nos deixa esse espaço para refletirmos acerca das suas ideias. Ela já tem a ideia dela, que é muito própria, suas colocações, que nos suscitam a reflexão, e que é também o objetivo do nosso programa, não é? Nosso programa Debatendo Joana de Ângeles é suscitar, o objetivo desse programa é suscitar a reflexão e a reforma íntima, né? Lembrando que Joana de Ângeles, ela fala que nós precisamos do autoconhecimento, não é? O autoconhecimento para o autoencontro, para a autorrealização. Essa é a mensagem dessa nobre mentora que há muito vem nos auxiliando e auxiliará a todos nós. Então, meus amigos, até o nosso próximo episódio. Um abraço.